Ah, agora deu. Ah, agora foi. Foi. Estão me ouvindo? Acho que estamos, Sora. Aff, meu Deus do céu, hein? Que coisa! Deu? Não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu. Deixa eu só avisar o coordenador que agora entrou. Ela tá desistindo de tentar já. Espera aí. Deixa eu só avisar aqui. Peraí, deixa eu só avisar ela. Agora deu certo. Deixa eu avisar a coordenação aqui. Deixa eu mandar uma foto aqui. Pronto. Nossa senhora, eu estava tentando, eu tô aqui um tempão esperando e nada, e nada, e nada. Eu tava até desistindo de tentar já. Oi! Agora foi. A gente não pode desistir porque o tema é importante. Eu já vou compartilhar a tela com vocês para a gente não perder tempo. Porque depois dessa vocês têm outra reunião, não tem? Não. Tamo não, tamo não. Não? Pois é, eu tenho. Depois dessa eu vou dormir. Ai, que maravilha. Ó, vou compartilhar já para a gente não perder tempo. Cadê a tela? Que eu acho que até fechei. Deixa eu ver se eu acho aqui. Peraí. Estava desesperada já. Deixa eu achar aqui. Gente, vocês já abram aí no 5, 5.1. Vamos lá. Vamos ver se é essa. Pronto. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Compartilhamento de tela. Pronto. Otimização. Pronto. Deixa eu aumentar essa tela um pouquinho mais. Pronto. Gente, é o seguinte, ó, nós entramos em equação de segundo grau. Que pena, nossa, que coisa, hein? Preço mesmo. Tá, vamos lá. Estão vendo aí, tá tudo certinho. Não vou desligar o áudio de vocês, tá? Pra gente poder, vocês poderem perguntar. Então, assim, chegamos em equação de segundo grau, tema importante. Eu acho que o nono ano, as duas matérias top é equação do segundo grau e Pitágoras, tá? Então, chegamos nela. O que é uma equação do segundo grau? Equação do segundo grau. Equação do segundo grau nada mais é do que uma multiplicação de polinômios. É isso, é uma multiplicação de polinômios. A única diferença é que um polinômio, ele é uma simples expressão matemática. E a equação, o que diferencia de um polinômio é o sinal de igualdade. Então, vamos supor, se eu tenho assim, quer ver? A mais 2, A mais 2. Vamos supor, A mais 2. A mais 2, gente, eu só vou pedir para vocês fecharem um áudio de vocês aí rapidinho, tá? Então, eu tenho aí A mais 2. A mais 2 é só uma expressão. É uma expressão, ou seja, é um polinômio porque eu tenho a parte literal, que é a letrinha, e a parte numérica. Tá? Então, o que acontece? Aqui é só uma expressãozinha. A partir do momento que eu faço assim, ó, igual a zero, agora ela virou uma equação. Então, o que caracteriza uma equação é o sinal de igualdade. É ele que faz toda a característica da equação. Nesse nosso caso aqui, que está aqui, ela é uma equação de primeiro grau. Olha lá, uma equação de primeiro grau. Tá? Para ela se tornar uma equação de segundo grau, ela precisa ter um expoente 2, ó. Vendo? Então, aqui, ó, eu já tenho uma equação de segundo grau. Eu tenho uma equação de segundo grau por causa desse 2 aqui, tá? É ele que faz toda a diferença para mim numa equação. Então, aonde é que eu uso essa tal da equação? Uso equação toda vez que for para eu resolver problema. A equação do segundo grau, ela existe exclusivamente para resolver problema. Problema de quem? Da física, problema de quem? Da biologia, problema de quem? Da engenharia e várias outras partes que a gente tem por aí. Outra coisa que a gente tem que
marcado sobre a equação, que é assim, ó. Se eu for analisar a equação do segundo grau, vamos pegar uma de primeiro aqui para a gente saber a diferença. Deixa eu apagar esse 2 que não tem aqui em cima. Vou apagar esse 2 aqui. Cadê? Aí. Olha lá. Então, aqui. Deixa eu montar aqui. Pronto. Ó, aqui eu tenho uma equação de primeiro grau. Se eu for analisar essa equação de primeiro grau e for montar um gráfico, eu sei que a montagem desse gráfico sempre vão ser retas. Ou reta assim, ou reta assim, ou reta assim. Ou seja, é uma coisa que meio que constante, sempre vão ser retas. Agora, se eu for analisar uma equação de segundo grau, olha o que vai acontecer aqui, ó. Eu sei que a equação de segundo grau, na hora de eu analisar, eu vou ter gráficos assim, ó, de parábolas, ó. Vão ser gráficos assim de ondas. E a gente percebe isso quando a gente estuda física. Lá na física, a gente consegue saber essa diferença. Por quê? Vamos supor, se eu falo assim, olha, vou chutar uma bola, o goleiro chutou uma bola, a bola ela vai fazer esse movimento assim, ó, tá? Esse movimento da bola, quando o jogador chuta a bola, esse movimento aqui, ele é uma parábola. Se é uma parábola, significa que eu consigo analisar até a velocidade que o jogador... a gente não risca a tela, não. A gente já está atrasado, senão vou travar vocês aqui. Então, assim, a gente consegue até analisar a velocidade que foi essa diferença aqui, ó, que foi essa parábola. Tá? Diferente da equação de primeiro grau. Na equação de primeiro grau não tem isso. Quer ver um exemplo? Ai, como é que eu vou explicar as coisas correndo, gente? Ó, vou voltar aqui, quer ver? Olha só. Lá no Rio de Janeiro, vira e mexe, tem gente que morre de bala perdida. Eu vou travar vocês aqui, porque senão não dá. A gente já está com um problema de horário, o pessoal ficar riscando a tela, aí fica difícil, né? Deixa eu apagar aqui o pessoal, os riscos que as pessoas fizeram. Pois é, a gente com tanto problema e o povo ainda tem tempo para arriscando a tela, né? Vamos lá. Pronto. Então, deixa eu fechar aqui porque eu quero usar. Peraí, deixa eu pegar a caneta daqui. É horrível essa caneta, mas vamos lá. Então, olha o que acontece. Lá no Rio de Janeiro, a gente tem um monte de criança que morre de bala perdida. Por quê? Vamos supor, o bandido, ele tá aqui nesse ponto azul. Ó, ele tá aqui. Vamos supor que ele atira para cima. A bala, ela nunca vai fazer esse movimento reto assim, ó. A bala, ela sempre vai fazer esse movimento de parábola, assim, ó. Ela sempre faz isso. Esse movimento de parábola, gente, é um movimento da equação do segundo grau. Então, a gente consegue até analisar a velocidade que estava essa bala, aonde foi que essa bala vai cair, tudo através da equação do segundo grau. Então, a equação do segundo grau, o que ela faz? Ela dá essa mudança, ou seja, a aceleração. Toda vez que eu tiver alguma coisa que tenha aceleração, ou seja, que mude a velocidade, eu estou mexendo com a equação de segundo grau, tá? A mesma coisa acontece com área, ó, com área, tá? Vamos supor, eu vou trabalhar a área, que é o que você já vem vendo aí já há vários tempos, né, área. Então, olha só, eu vou medir essa área, tá? Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui X e eu tenho aqui X. Certo? Então, eu sei que para eu achar a área, eu tenho x vezes x. Então, esse x, ele vai ser elevado a 2. Tá? Então, o que acontece? Esse grau 2 aqui, ó, esse grau 2, ele é um grau que indica área. Então, na hora que você for pôr a unidade de medida, vamos supor, você vai medir a área. Então, 4 centímetros ao quadrado. Esse quadrado aqui, ó, ele é um quadrado que vem de área. Se é um quadrado que vem de área, eu consigo analisar isso aqui através da equação do segundo grau. Através da equação do segundo grau. Então, a equação do segundo grau, ela está o tempo todo no nosso dia a dia. Quer ver outro exemplo? Existe uma parte lá em ciências, que eu não vou saber explicar direito, porque eu não mexo com isso, que é a parte de genética,
que analisa qual é a possibilidade da criança ter olho claro, ter olho nananã, que ela é a gen recessivo, gen dominante, é uma coisa assim, não sei se é bem assim, não lembro muito direito. O azão é o dominante, o azinho é o recessivo. Então, quando você faz A vezes A, você tem o quê? A ao quadrado. Então, significa que esse A ao quadrado aqui, a criança tem mais possibilidades de ter olho claro, lá. Tem todo um estudo sobre isso, tá? Então, esse estudo aqui também é feito em cima de equação do segundo grau, tá? Então, ela é uma equação que ela é extremamente presente onde no nosso dia a dia, tá? Então, vamos lá. Eu vou fechar aqui, porque senão a gente precisa ir para a parte mais importante, que é agora aqui, ó. Nós vamos para cá agora. Olha lá. Que é o que interessa para a gente. Na outra aula a gente vai voltar novamente nisso, tá? Porque como houve esse problema aí, que eu não sei se fui eu, se, sei lá, se eu apertei em algum lugar errado, sei lá, tá? Então, vamos lá. Deixa eu limpar a tela aqui. Aqui, eu tenho dois exemplos de equação. Olha lá, tá? Eu tenho aqui uma equação e eu tenho uma outra equação aqui embaixo. Nesse primeiro exemplo aqui, eu tenho uma equação bonitinha. Olha lá, uma equação bonitinha. Eu tenho equações que são completas. As equações completas são equações que têm assim, ó, x ao quadrado, que tem valor de x e que tem um número sozinho. Aí você olha aqui, ó. Nessa aqui você tem x ao quadrado, você tem x e você tem um número sozinho. Então, esse exemplo aqui, ele é um exemplo de equação completa. Aí você olha o daqui de baixo. Aqui de baixo, você tem o t ao quadrado, que é como se fosse o x, e você tem um número sozinho. Então, esse exemplo aqui de baixo, ele é exemplo de uma equação incompleta. Tá? Então, a gente tem equações que são completas e equações que são incompletas. Aí vem um segredinho, né? Que é o... Então, o que eu tenho que gravar dessa história toda aqui, ó? Que o valor do A sempre será um número que estiver acompanhando o x ao quadrado. O B sempre vai ser um número que estiver acompanhando o x elevado a 1. E o C sempre será um número sozinho. Olha lá. O A é o elemento principal da equação do segundo grau. Sem esse fator A, não existe equação do segundo grau. E esse fator A aqui, ó, ele pode ser qualquer número na matemática, só que esse qualquer número na matemática tem que ser diferente de zero, tá? Pode ser qualquer um, mas diferente de zero. Pode ser número decimal, número fracionário, número negativo, qualquer número. Mas não pode ser zero, tem que ser diferente de zero. Tá? Então, o que caracteriza a equação do segundo grau é sempre o valor de A. Por quê? Porque é o A que carrega o expoente 2, ó. E é esse expoente 2, e é esse grau 2 que indica que eu tenho uma equação do segundo grau, tá? Então, aqui, x ao quadrado mais 5x mais 6. Então, nesse caso aqui, o valor do A, não tenho nada na frente do x, então o valor do A é 1. Depois o valor do B. O valor do B é o que acompanha o x elevado a 1. Então, o valor do B é o 5, ó. E o valor do C é o 6. Pronto, então eu sei que essa aqui é uma equação completa, porque tem valor do A, valor do B e o valor do C. Olha a de baixo. A de baixo eu tenho o valor do A, que é 5. Eu tenho o valor do B, eu olho para ver se eu tenho o valor do B. O B sempre vai ser um número, ó, um número que estiver acompanhando o X. Aí você olha, você não tem nenhum número que está acompanhando o T, né? No nosso caso, agora o X é o T. Eu não tenho nenhum número, eu só tenho o T ao quadrado. Mas esse T ao quadrado aqui, ele pertence ao elemento A, tá? Não é do B. Para ser o B, eu tenho que ter o T elevado a 1. Eu não tenho. Então, nesse caso, o B vale 0. E o C? Agora eu olho o C. Olha lá, o C é sempre o número, ó, sozinho. Aí você olha, número sozinho, menos 20. Então, menos 20. Olha lá. Isso aqui é uma equação incompleta, onde eu tenho o valor do A e eu tenho o valor do C. Não tenho o B. Tá? Então, eu tenho equações que são completas e equações que são incompletas. Quer ver um outro exemplo? Vamos para um outro exemplo aqui, ó. Deixa eu limpar essa tela aqui. Vamos descer aqui. Vamos pegar um outro exemplo. Olha lá.
Aqui a gente tem mais um exemplo. Olha esse exemplo aqui. Eu tenho aqui, ó, ela é uma equação, só de olhar, a gente já sabe que ela é uma equação. Se ela é uma equação, significa que ela está igualada a zero, que é o que caracteriza é o igual a zero. Se não tiver igual a zero, não é uma equação, tá? Olha lá, igual a zero. Então, é uma equação. Eu preciso saber se a equação ela é completa ou ela é incompleta. Então, o A sempre vai ter, porque esse aqui, ó, é o principal de todos, tá? Então, o valor do A, ó o valor do A, 7. Valor do B, que é um número que acompanha o x elevado a 1. Ó quem é aqui, ó, o 14. O x, ele está elevado a 1, então o B é o 14. E o C? O C você não tem, então o C é 0. Ó lá, ela é uma equação incompleta, ó, tá vendo? Eu tenho o valor do A e o valor do B, mas ela é incompleta. Então, vocês vão perceber que lá no 5.1 da apostila de vocês, todos os exercícios que tem referente ao 5.1 são todos exercícios para você dizer quem é o A, quem é o B, quem é o C, se ela é completa ou se ela é incompleta, tá? Então, lembrando, o que eu preciso saber disso tudo aqui dessa primeira parte, que para ser o A, ele precisa ser o número, e esse número precisa estar acompanhado de x ao quadrado. Para ser o B, ele é um número, só que esse número precisa estar acompanhado de x elevado a 1. E para ser o C, ele é um número, e esse número, ele precisa sempre estar sozinho, tá? Ele precisa sempre estar sozinho. Aí vem aquela outra coisa. Se eu tiver assim, ó, 7x ao quadrado mais 14, ó, isso aqui eu não posso analisar, tá? Não tem como eu analisar isso aqui e dizer que o A vale 7 e dizer que o C vale 14. Não tem como. Por quê? Porque não tem o sinal de igualdade, não tem a igualdade, ó. Então, isso aqui, ó, não é uma equação. Não é uma equação isso aqui. Não é, uma equação. Não é uma equação, tá? Então, eu só posso analisar uma equação do segundo grau se eu tiver isso aqui, ó, que é o sinal da igualdade. Se eu não tiver igualdade, eu não tenho equação. Aí é um polinômio normal, tá? Um polinômio, uma multiplicação de números e letras normalzinho, tá? Alguma dúvida até aí? Vocês podem abrir o microfone de vocês? Alguma dúvida até aí, meu povo? Não, não, não. Vamos para o próximo. Vamos lá. Vou descer a tela aqui para vocês verem aqui. Chegamos aonde a gente tem que chegar. Olha lá. Aqui eu tenho um exemplo típico de equação, tá? Olha só. Eu tenho aqui uma equação, porque eu tenho um sinal de igualdade. Se eu tenho sinal de igualdade, eu tenho equação. Ó o sinal de igualdade lá, ó. Se eu tenho sinal de igualdade, então agora eu consigo analisar, tá? Não sei ainda se é uma equação do segundo grau ou não. Por quê? Porque quem caracteriza é o expoente. Aí você fala, professor, mas tem um 2 aqui, ó, então é do segundo grau. Cuidado, tá? Antes de você dizer se ela é de segundo grau ou não, você precisa montar a equação nesses moldes aqui, ó. Tá? Ela precisa estar nessa estrutura. Aí você fala, professora, mas esse sinal de mais aqui e esse outro sinal de mais, eles podem mudar? Eles podem mudar, sim. Mas ela precisa estar nessa estrutura aqui. Eu preciso ter o valor do A certinho, o valor do B certinho, o valor do C certinho, para eu dizer se ela é ou não uma equação do segundo grau. Então, o que eu faço? Preciso resolver isso aqui. Então, aqui no caso, ó, eu tenho um polinômio, ó, x mais 3 elevado a 2, que é o tal dos produtos notáveis lá, tá? Então, eu tenho primeiro ao quadrado, vamos fazer direto, ó, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então eu teria 6x, mais o quadrado do segundo, 9, que é igual. Ó, o que vai acontecer aqui no segundo fator? Eu tenho uma multiplicação entre 5 e o parênteses, eu não tenho nada, então eu tenho vezes. Então, esse 5 vai multiplicar por x, 5x, e esse 5 eu vou multiplicar por menos 4. Então, 5 vezes menos 4, menos 20. Ó. Só estou arrumando a estrutura. Antes de eu começar a fazer qualquer coisa, eu preciso arrumar a estrutura da equação. Então, x ao quadrado, que eu só tenho ele, mais 6x, ó,
Se aqui eu tenho mais 5x, ele passa como menos 5x. O mais 9 eu não mudei de fator, então ele continua sendo mais 9. E o menos 20, ó, vou mudar ele de fator, então ele vai como mais 20. Pronto. Tudo isso igual a zero. X ao quadrado. Devo 5 e pago 6, vou receber 1. Mais 20 mais 9, 29, igual a zero. Olha lá. Agora sim eu já tenho a estrutura. Olha lá a estrutura. Eu tenho o A, eu tenho o B e eu tenho o C. Então, vamos analisar. Valor do A, 1. Valor do B, 1. E o valor do C, 29. Então, significa que eu tenho o A, tenho o B e tenho o C. Então, isso aqui é uma equação completa. Então, lembrando, peguei qualquer coisa que tenha um sinal de igualdade, é equação, tá? Para eu saber se ela é equação ou não do segundo grau, o que que eu faço? Eu preciso fazer o desenvolvimento dessa equação. Olha lá, eu fiz o desenvolvimento dela. Desenvolvi, tá vendo? Resolvi os produtos notáveis, resolvi a propriedade distributiva, juntei os termos que são semelhantes, olha lá, x e x, juntei, olha lá, número sozinho, igualei a zero. Cheguei aqui, agora sim eu consigo saber quanto vale o A, quanto vale o B, quanto vale o C. Olha lá, tenho bonitinho os três, ó, tudo certinho os três. Então, agora sim eu posso dar andamento. Então, lá na apostila de vocês, toda a parte lá que é demonstrar os conhecimentos, a tarefa, que acho que é a tarefa 16, todas elas é para você fazer exatamente isso. É só para você discriminar quem é quem. Quem é o A, quem é o B, quem é o C, se a equação ela é completa, se ela é incompleta, tá? Alguma dúvida até aí? Alguma pergunta até aí? Não, não, não. Posso andar, então? Então, vamos lá, ó. Chegamos aqui. Agora sim nós vamos para a resolução. Ó, lá no 5.2 é a resolução, tá? Toda vez que vocês encontrarem essa palavrinha, tá faltando acento aqui, ó, essa palavrinha raízes, isso aqui significa a solução do exercício, a solução, tá? Então, raízes significa a solução dos exercícios, tá? Então, o que que acontece? Quando eu tenho equação do primeiro grau, eu só tenho um resultado, tá? Então, eu só tenho uma raiz. A equação do segundo grau, o nome já diz, é segundo. Então, eu tenho dois resultados, tá? Então, equação do primeiro grau, um resultado. Equação do segundo grau, dois resultados. Aí eu venho aqui, eu olho aqui nesse exemplo. Nesse exemplo que eu tenho aqui, eu tenho o A, ó, esse aqui é o A, porque tá aqui o x ao quadrado, ó. E eu tenho o B, ó lá, o B. Não tenho o C, então significa que essa daqui é uma equação incompleta. Aí eu vou para o próximo, olha o próximo. Eu tenho aqui o A, eu tenho o B, e eu tenho esse x que está aqui. Então, antes de eu fazer qualquer coisa aqui, ó, eu preciso montar a estrutura disso aqui. Ou seja, isso aqui precisa estar igualado a zero. Então, eu tenho que mexer primeiro na estrutura desse exercício aqui, ó. Olha o outro. O outro tem o valor do A e tem o valor do C. Tá vendo? Então, e está igualado a zero. Então, a estrutura desse aqui está certa. Então, vamos lá. Então, aqui nesse caso, agora, eu quero as raízes. Raízes é o quê? A solução. Solução. Então, eu venho aqui e faço assim, ó. Bom, aqui, o que eu faço? Eu preciso ver qual é o fator que está em evidência, ou seja, é o fator que aparece mais vezes. Então, o fator que aparece mais vezes aqui é o x, então ele entra em evidência. Ó, abro um parênteses. Pronto. Eu preciso de x ao quadrado, eu já tenho x, então, x. X vezes x, x ao quadrado, mais, agora eu preciso de 2x, eu já tenho x, então aqui vai ser o 2, igual a zero. Olha lá, x vezes x, x ao quadrado, x vezes 2, 2x igual a zero. Pronto. O que que eu vou fazer agora? Agora eu vou achar as raízes, que é o resultado.
é como se eu fosse dividir isso aqui, ó, tá? Então, esse x vai ser igual a zero, x igual a zero, já achei a minha primeira resposta, ó. E agora eu vou para o outro resultado, que é isso aqui, ó, que é uma equação do primeiro grau, x mais 2 igual a zero. X vai ser igual, se eu tenho mais 2, ele passa como menos 2. Pronto. Solução, que são as raízes menos 2 e 0. Acabou. Tá? Então, toda vez que eu tiver o elemento A, elemento B e o C for igual a 0, pode ver que eu não tenho C. Então, eu preciso fazer essa fatoração. Na verdade, eu estou fazendo fatoração aqui, ó. Estou fatorando isso aqui. Colocando o X em evidência, que é o fator que mais aparece. Olha lá. Então, x vezes x, x ao quadrado, x vezes 2, 2x igual a 0. Divido, como se eu dividisse essa equação, separasse essa equação no meio, x é igual a 0, e x mais 2, que é igual a 0, ó, que é uma equação do primeiro grau, ó lá, simplesinho. Mantenho o x sozinho, isolo o x, se eu tenho mais, vai como menos 2. Solução, menos 2 e 0. Isso aqui se chama raízes da equação, são os valores da equação. Ó. Agora vamos para a próxima. Alguma pergunta até aí, gente? Alguma pergunta? Não, não, não. A hora que tem que falar, vocês não falam, né, meu povo? Aí vamos para a próxima. Ó, a próxima qual é? É essa aqui, ó. Professora, na verdade, eu tenho uma pergunta. Fala, meu amor. Se fizer Bhaskara na primeira, também funciona, não? Não entendi. Se fizer Bhaskara, ao invés de fazer o método de fatoração... Então, é assim, ó o que acontece. Na verdade, aqui no Brasil, uma boa pergunta, eu gosto de pergunta. É assim, ó, eu particularmente, eu uso Bhaskara, tá? Porque assim, a gente tem exemplos aqui que são exemplos simplesinhos, que são os exemplos da apostila. Então, vocês vão perceber que a apostila de vocês, por ser nono ano, ela traz uns exemplos de equação do segundo grau, tudo simplesinha. Não é? Então, assim, vocês vão ver a Bhaskara, sim, vão ver, mas a Bhaskara geralmente ele deixa para utilizar quando a equação ela é completa, tá? Então, o que acontece? Aqui no Brasil, não sei quem, não sei cargas d'água, não sei quando, eles colocaram um nome nessa equação. Então, no Brasil, a gente não fala equação de segundo grau, a gente fala Bhaskara. A gente fala equação Bhaskara. Toda vez que a gente ouvir a palavra Bhaskara, a gente sabe que é do segundo grau. Mas, na verdade, é errado isso. Porque vamos supor que você vai, sei lá, vai fazer um intercâmbio, vai estudar fora, a gente não sabe o que vai acontecer, né? E aí, lá, você vai fazer alguma coisa relacionada à engenharia, não sei. Né, vai fazer astrofísica, vai saber lá. E aí lá o professor ele vai falar assim para vocês, olha, agora nós vamos fazer uma análise da função quadrática, papapá e papapá. Ele não vai usar o nome de Bhaskara. Dificilmente eles vão usar Bhaskara. Por quê? Porque Bhaskara, na verdade, ele é um método de resolução. Tá? Ele não é que a equação do segundo grau, ela surgiu através de Bhaskara, ela não surgiu através de Bhaskara, né? Então, Bhaskara seria só um método de resolução, tá? Mas eu acho que tem casos que Bhaskara é muito mais fácil. Tá? Existe Bhaskara, existe, principalmente, aqui a gente percebe que são sempre números bonitinhos, ó, 1, 2, aqui 3, 6, agora o problema é quando esse 3 vem com fração, quando esse 3 vem através de número decimal, aí fica muito mais complicado. Então, geralmente, quando ela é uma equação onde os números que envolvem isso aqui são números decimais, ou números negativos com os decimais, é mais fácil a utilização de Bhaskara. Mas eles precisam apresentar os outros métodos, né? Então, é por isso, tá? Então, mais alguma perguntinha aí, meu povo? Então, vamos lá. Porque assim, ó, tem exercícios que falam assim, você vai ver, resolva através do método de Bhaskara, resolva através do método da fatoração, resolva através do método do quadrado, que é um tal de Al-Khwarizmi, sei lá, um nome horrível que eu não sei falar até hoje, mas tem vários métodos de resolução, tá? Então, lembrando, se eu tenho A e B, fatoração. Esse é o método da fatoração. Você fatora. Olha lá, fiz uma fatoração, tá? Que nem aqui, ó. Eu tenho A e tenho B também. Então, eu sei que aqui eu uso fatoração. Só que antes de usar a fatoração, eu preciso igualar isso aqui a zero. Do jeito que tá, não pode, tá? Então, o 3x² continua no mesmo lugar.
mais 6 continua no mesmo lugar. E aqui, se eu tenho x, ele vem como menos x igual a zero. Então, eu tenho 3x ao quadrado, devo 1, pago 6, então vou ficar com mais 5x igual a zero. Olha lá, tá? Dá para fazer direto isso. Então, eu sei que eu tenho o A que vale 3 e o B que vale 5. Ou seja, x e x, fatoração. Fatoro, pego o termo em evidência, que é o x, que aparece nos dois, né? Depois eu tenho 3x ao quadrado, então eu preciso de 3x. Olha lá, x vezes 3x, 3x ao quadrado, mais, tenho 5x, já tenho x, então 5, igual a zero. Ó, primeiro resultado é como se eu separasse os dois aqui, ó, x igual a zero, esse é o primeiro resultado da solução. E o segundo, eu tenho 3x mais 5 igual a zero. Ó lá. Então, equação do primeiro grau, eu tenho 3x igual a 5 menos 5. X vai ser igual a menos 5 dividido por 3. Olha lá, dividido por 3. Pronto, solução do exercício. Menos 5 sobre 3 e 0. Olha lá, tá? Então, essas são as raízes da equação. Olha lá. Lembrando que se eu tiver só o termo A e B, eu sei que eu vou precisar fatorar. Agora vamos para esse aqui, ó. Esse aqui é típico de vocês. Vocês já fazem isso aqui há 500 anos. Olha lá. Aqui eu também tenho uma equação do segundo grau, só que aqui eu tenho o valor do A, sempre vou ter o valor do A, porque é ele que caracteriza a equação do segundo grau, e eu tenho o valor do C. Ó, o C quem é? Menos 100. Tá? Nesse caso aqui, eu não uso fatoração, não tem como fatorar isso aqui, porque o único x que tem pertence só ao A, não pertence ao C, então não tem como fatorar isso aqui, não vale a pena perder tempo fatorando isso. Então, a gente faz direto. X ao quadrado é igual a 100. Ó, se ele é menos, ele vai como mais. Olha lá, ó, expoente 2, operação inversa. O inverso do quadrado é a raiz. X vai ser igual a raiz de 100. X vai ser igual a 10. Cheguei até aqui. A hora que eu chegar aqui, existe um probleminha aqui. Por que que existe um probleminha? Porque na equação do segundo grau, sempre admite dois resultados. Sempre dois resultados. Então, eu tenho que lembrar que aqui nesse caso, eu sempre vou ter um resultado que será positivo, que será o 10, e um resultado que será negativo, que será menos 10. Aí você fala, professora, mas por que que nas outras isso não aconteceu? Porque nas outras, a própria fatoração, ela já te deu o resultado de x1 e de x2, ou x2 e x1, a ordem não importa. Tá? Ela já te deu os dois resultados através da fatoração. Aqui não, ó. Aqui não houve fatoração. Se não houve fatoração e eu só tenho o valor de A e o valor de C, significa que nesse caso aqui, ó, a mesma raiz vai valer para os dois. A única diferença é que você vai ter uma raiz que é positiva e uma raiz que é negativa. Lembrando que quando a gente fala em raízes da equação, a gente está falando do resultado, tá? Então, se eu sei que raiz quadrada de 100 é 10, Onde? então a solução desse exercício, eu vou ter uma solução positiva e uma solução negativa. Então, solução vai ser igual menos 10 e 10. Ó. Alguma pergunta aí, gente? Alguma pergunta? Moçada, Murilo, alguma pergunta? Vou mandar então? Posso mudar? Posso? Posso, né? Ninguém falou nada, então posso. Olha só aqui. Esse aqui é bonitinho também. Olha lá que bonitinho esse aqui. Esse aqui eu tenho o valor do A, ó, e o valor do C. Incompleta. Então, eu sei que nesse caso aqui não vai envolver fatoração. Faço igual eu fiz o anterior. Então, x ao quadrado vai ser igual a menos 4. Olha lá. O 2, ele é um expoente, né? Uma potência, inverso desse expoente, raiz. X vai ser igual a raiz quadrada do número menos 4. Olha o que vai acontecer. A hora que eu chego aqui, ó, isso aqui não existe solução para isso aqui.
tá? Essa raiz de menos 4, ela não faz parte do conjunto dos números reais. O que são os conjuntos dos números reais? Os conjuntos dos números reais, eles são compostos por quê? Por números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais, então eles são compostos por esses números aqui. Tá? Essa raiz negativa, ela não faz parte desse conjunto dos números. A raiz negativa, ela faz parte de um outro conjunto, que é o conjunto dos números complexos que a gente fala. Esse conjunto dos números complexos, ele é chamado do conjunto dos números imaginários. Imaginários. Tá? Então, se aqui eu tenho esse número que é negativo, eu tenho que transformar isso aqui num número positivo, usando quem? Conjunto dos números complexos, que são os conjuntos dos números imaginários. Ah, professora, no 9º ano a gente vê isso? Não. Só no 3º ano do teu colegial que você vai encontrar esses números complexos. Por quê? Porque ele é complexo de verdade, difícil de verdade, tá? Então, pra gente, do 9º ano, a gente para exatamente aqui, ó. Então, você fala, professora, então quer dizer que não existe raiz negativa? Existe sim a raiz negativa, só que ela não existe dentro do conjunto dos números reais. Ela existe aonde? Dentro do conjunto dos números complexos, que é isso aqui, ó. Tá? No nosso caso, nós não estudamos o conjunto dos números complexos, nós só estudamos o conjunto dos números reais. Então, o que eu faço? Qual é a solução desse exercício? X é igual a conjunto vazio. Então, solução, conjunto vazio. Eu não tenho a solução desse exercício nesse momento. Mais para frente você vai ter? Claro que você vai ter. Quando você chegar lá no seu 3º colegial, o professor ele vai mostrar para você como é que você vai fazer essa transformação de raízes aqui. Aí tem um exemplo, quer ver? Tem aluno que não entende porque ele vê assim, ó. Vamos supor, se você tiver um exemplo assim, ó, x menos raiz do número 4, ó. Isso aqui, ó. Esse menos aqui, ele não pertence à raiz. Esse menos aqui, ele é uma operação que negativa, mas não está dizendo que o número ele é um número negativo, ele é uma operação negativa, diferente desse caso aqui. Nesse caso aqui, o radicando, ele é negativo, tá? É uma outra história. Tá? Então, são casos diferentes. Lembrando, mesmo que o número tenha raiz, que nem aqui o 4, ele tem raiz exata. Mesmo que ele tenha raiz exata, não serve para ele, se ele for negativo, tá? Raiz negativa, radicando negativo, não faz parte dos reais. Então, você para o exercício aonde você tiver e você coloca solução igual a 0, ou seja, solução vazia, tá? Se representa por conjunto vazio. Alguma pergunta aí? Alguma pergunta? Ah, professor, e se eu jogar na fórmula de Bhaskara, pode acontecer isso também? Pode acontecer isso também, tá? Alguma pergunta? Vamos seguir, então. Ó o outro exemplo aqui. 4x² igual a 200. Olha lá, eu tenho também, não tenho fatoração, porque eu só tenho o A e tenho o C. Esse aqui é o C. Tá? Então, resolvo direto. X² vai ser igual a 200, ó, dividido por 4. X² vai ser igual a 200 por 4, 50. X vai ser igual a raiz de 50. Olha lá, moçada. Posso parar aqui? Não. Tem que fatorar os 50. Por isso, vocês tiveram toda aquela parte lá de fatoração de raiz, multiplicação de raiz. Olha lá, fatoração. Então, 50 por 2, 25, 5, 5, 5, 1. Então, x vai ser igual a, olha lá, casalzinho, 5 raiz do número 2. Olha o que vai acontecer, eu tenho um único resultado, uma única solução. Então, significa que eu tenho o mesmo resultado para as duas raízes, só que eu vou ter uma raiz que é negativa, ó, e uma outra raiz que é positiva, ó lá. Então, essa aqui, ó, seria a solução do exercício. Ó lá, uma negativa e outra positiva. Aí você fala, ah, professora, eu queria testar isso aqui para ver se isso realmente dá certo. Dá. Você pega o valor que deu, ó, substitui aqui no x, ó.
E aí faz a continha. A hora que você fizer a continha, você vai ver que você chega no 200. E a mesma coisa nos outros exemplos. Então, a prova real desses exercícios é só você pegar os valores das raízes e substituir lá no xizinho que você chega no resultado. E aí, moçada? E aí, gente? Cadê vocês? Oi, Sora. E aí, fácil, difícil? Ah, por enquanto fácil. Ah, o Arthur. Ah, o Arthur eu amo, Arthur. Ai, que saudade. Arthur, filho, você vai usar em tudo, bem, a não ser que você for virar artista. Se você for virar artista, você não vai usar, tá? Agora o resto, moçada, é em tudo. Ó, Faz sim, senhora, para desenhar as pontes, os arcos, se for virar artista, precisa também. Vicenzo, não fala Então, isso se não, ele for... Vicenzo. Boa, tem que se ouvir. Se ele for virar artista de circo, né? Sei lá, alguma coisa assim, ele vai usar. Ele vai usar. Você sabe, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Meu marido, ele mexe com TI, né? E aí ele mexe, ele faz uns negócios para iPhone, né? E aí a equipe dele, eles vira e mexe, eu vejo eles montando o que a gente vê de bonito, eles montam aquela parte por trás, assim, que não é nada bonito. É uma tela preta com um monte de numerozinhos e letrinhas brancas, assim, não tem nada de bonito ali. E aí eu vejo ele usando o tempo inteiro a equação, que é a equação do segundo grau. Eu vejo ele o tempo todo usando matrizes, que também é uma matéria que você vai aprender o ano passado. Então, a gente acha que esse tipo de coisa é uma coisa que a gente não vai ver, e pior que a gente vê, viu, gente? Infelizmente, ela está presente, tá? Alguma pergunta mais aí para eu liberar vocês? Na minha pergunta, só um comentário. Você pode pensar que até teologia, né? Você tem que usar isso aí, porque Jesus falava por parábolas. Olha, você sabe que eu estava vendo, olha que deu 11 horas, eu tenho que entrar em outra aula. Você sabe que eu estava vendo o negócio dos maias, da civilização maia, não sei se vocês já viram esses documentários, eu gosto muito, sabe? E aí eu estava, além de ver, eu fui ler um pouco sobre a literatura dos maias, eu acho interessante. E se você olhar toda a estrutura das construções daqueles templos, eles chamam de templos, né, lá dos maias, tem equação de segundo grau e Pitágoras ali, gente, é uma coisa louca ali, aonde eles fazem aquele negócio de infiltração de ar, uma coisa assim absurda, é uma engenharia totalmente desenvolvida naquele, sei lá, quantos milhões de anos antes de Cristo, olha, eu acho sensacional. E aí tem a equação de segundo grau lá. Não é à toa que eles falam que essa equação quadrática, ela é uma equação de extraterrestres, eles falam, que é uma coisa que não se explica, tem coisas que não se explicam na matemática. E ela é uma delas, assim. Ela, eu sei que estão ligadas, né? Ela, Pitágoras e o tal do Pi, né? Eles se ligam, essas três matérias, assim. Então, moçada, elas vão estar com vocês sempre, tá? Professora, E aí, oi, amor. eu queria perguntar em relação às provas. Tem muito professor que está falando que o prazo de entrega é até quarta, e aí a direção tinha falado no Agenda Edu que é até domingo, e agora eu tô meio perdido. É assim, ó, dessa primeira prova, que na verdade é assim, vocês ficaram de fazer a última prova de vocês, que é a tal da P1, lembra? Essa Sim. P1 vocês vão ter até o dia 13 para fazer, essa atividade avaliativa para fazer. Acho que 13 é quarta, acho que deve ser, né? Então, até o dia 13, que é quarta-feira, para fazer essa prova. Depois de quarta, o sistema fecha. E aí você não consegue mais responder aquelas questões. Agora, o conteúdo dessa matéria aqui, vocês vão ter sempre até domingo para responder. Até domingo, até às 11h59 da noite. Tá? Então, lembrando, Sim. essa P1 que vai até quarta-feira, que realmente é a nota da P1, essa daí é até quarta. Depois de quarta você não consegue mais. Agora, em relação a todas essas outras lives que começaram essa semana, as atividades vocês têm a semana toda para resolver até domingo. É isso. Porque todas essas obrigado. atividades avaliativas, e elas vão posso tirar contar para outra vocês dúvida como também? nota do PIC. Pode. Entendi. Fala.
Não, você já respondeu, acabou de responder minha pergunta. Então, toda semana vocês vão fazer uma atividade avaliativa, toda semana, ou seja, são 11 semanas, são 11 atividades, não, são 10 semanas, porque uma já foi. Então, são 10 atividades avaliativas. Essas 10 atividades, elas vão entrar para a nota do PIC de vocês. Aí você fala, professora, mas aí vai ter uma que vai ser como P2, ou melhor, P1? Vai ter uma que vai ser feita como P1. Tá? Aí a PGA vai ter? Não sei. Ok. Tá bom? Obrigado, senhor. Eu sei que você está Fala, atrasado Vi. com o tempo aí, mas sobre a sua matéria, você acha que já deveria fazer a atividade avaliativa agora ou esperar a próxima aula ainda? Com você, meu amor. Com você. Tudo com você. A outra aula de quarta a gente só vai usar mesmo para tirar dúvida de alguns exercícios. É tudo com você. Manda ver. Se você acha que tem segurança para fazer, vai lá, amor. Segura na mão de Deus e vai. Perfeito. Tá bom? Tá bom? Gente, ó. Beijos. Até quarta. Tchau, Sara. Tá? Beijo. Tchau, gente. Tchau, Sora. Obrigada. Tchau, Sora.